Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês aqui em mais um estudo da lição de jovens. Quero lembrá-los aí que estamos estudando todo dia entre 6h30 e 7 horas, tá bom? Um estudo curto, simples, mas compartilhe com seus amigos como um reforço para aquilo que você estuda na lição, tá certo? A lição de hoje vem falando sobre distorções, e isso foi o que o inimigo mais fez em relação a Deus. Primeiro começou no céu, distorcendo para os anjos que Deus não era tão bom assim e tentando quebrar uma adoração que existia ao Senhor. E ali você vê em Apocalipse que foi expulso do céu a antiga serpente, Satanás, e 1/3 dos anjos, porque houve peleja no céu. E aí agora esse inimigo também tentou enganar o primeiro casal, Adão e Eva. Deus disse que não era para comer do fruto e disse: ó, se comer, morrerás, é certo que morrerás. E o inimigo chegou dizendo que não morreriam. E o que foi que aconteceu? O casal foi enganado e comeram do fruto que não deveria. E isso trouxe consequências. A mesma forma, quando a gente fala sobre as ofertas de sacrifício, até tentando explicar melhor um pouco de ontem, tem o altar de sacrifício, tinha a oferta de cereais e outras, tá certo? Mas hoje a gente vai falar, assim como ontem também, sobre o altar de sacrifício. E o que muitas civilizações ao redor de Israel imaginavam, que o sacrifício de animais era para apaziguar um Deus irado, que gostava e se agradava pela morte. E não há prazer no Senhor na morte. Em Isaías chega até a dizer que ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Imagine na morte de um animal indefeso. Porém, esse sacrifício apontava para o sacrifício de Cristo. É como já falamos aqui na lição, o tipo que encontrou com o antitipo, que era Jesus. Então essas coisas eram apenas figuras daquilo que iria acontecer, que era o sacrifício perfeito de Cristo por nós. Até mesmo esse primeiro casal, quando pecou, foi expulso do Éden, e agora ali a primeira coisa que Adão fez foi um altar de sacrifício, onde ele sacrificou ao Senhor, para que assim ele pudesse entender o peso do seu pecado. Sacrificou um animal. E de lá para cá foi feito isso, até o sacrifício perfeito ter sido feito por Cristo. E até o interessante desse sacrifício, Deus queria trazer 3 lições importantes para este casal. Primeiro, Deus queria apontar que o pecado era mau, e por fim ele leva a dor, vergonha e morte. Ao estarem ali sacrificando, era uma vergonha porque não ouviram a Deus. Eles teve medo logo que pecou, mas Deus disse que estaria com eles. Porém, foi uma tristeza para Adão e Eva ver ali a morte, porque nunca tinham presenciado. Quando uma folha caiu, quando um animal foi morto, houve um peso entre eles em relação ao pecado. Então a Bíblia, desde o Gênesis, nos mostra que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue foi derramado para que eles fossem perdoados. Um animal pagou o preço do erro deles, e assim Cristo pagou o erro pelo pecado de toda a humanidade. Ele, sem pecado, se entregou por nós. Segundo aspecto, também precisamos entender que esse sacrifício, ele mostra que o Filho de Deus viria um dia, tomaria sobre si a culpa dos nossos pecados e se oferiria uma morte terrível em nosso lugar. É o sacrifício substitutivo. Não há mérito em nós para nos salvar, mas todo o mérito é de Cristo, que veio e morreu por mim e por você. E terceiro, o holocausto era um chamado para se dedicar totalmente àquele que nos entregou tudo e que tinha para dar. O texto sugerido aí, que a lição coloca, Romanos 12, 1 e 2, é que Deus ele nos chama para um sacrifício. E esse sacrifício diz que deve ser o nosso culto racional. E é um sacrifício de entrega total, queridos. Deus não quer que a gente entregue uma parte. Deus quer que a gente se entregue por inteiro. Agora, olha que interessante, tudo isso de maneira voluntária. E tudo isso não é para que Deus nos ame mais, porque a prova maior de amor de Deus está na cruz, por Cristo ter vindo morrer em nosso lugar. O preço do pecado já foi pago, mas agora ao aceitá-lo e entregar-se 100%, é uma forma de gratidão que podemos ter para com o nosso Deus.
Você crê nisso? Gostaria você também de se entregar ao Senhor? Ore comigo nesse momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe o nosso ouvinte, que ele tome essa decisão sincera e completa ao teu lado e que a cada dia ele se entregue mais ao Senhor. Cuida de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau e até amanhã.